Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio, sou pastor ali na comunidade da Família de Deus. Estou aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra com você. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com você nesse momento aqui pela TV Família é sobre a parábola do semeador. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, se encontra também no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 4, ela também se encontra em Lucas, capítulo 8 e também no livro apócrifo de Tomé. A palavra do semeador, ela é muito importante para aprendermos o que Jesus tem para a nossa vida. Mas antes, para que você pudesse entender a palavra do semeador, eu gostaria de compartilhar com você algo muito importante. Como Jesus está explicando esta parábola e para quem ele está contando esta parábola. Quem está em volta ali para receber esta parábola. Jesus, ele era um rabino e na época de Jesus não era fácil ser rabino. Na época de Jesus, ser rabino tinha muitos conceitos, né? Primeiro, tinha que ser um primogênito, né? O rabino tinha que ser o primogênito, tinha que ser o primeiro filho da sua linhagem. E ele tinha que frequentar uma yeshivá. Embora Jesus era um grande mestre e desde criança ele ensinava os doutores, ele tinha que frequentar uma yeshivá. O rabino também ele tinha que ter 3 pessoas do seu lado. A primeira pessoa que estava ao lado do rabino era um escriba. O escriba ele tinha a missão de registrar tudo o que o seu mestre fazia. Tanto as suas vitórias como também as suas desventuras. Essa era a missão que o escriba tinha. Ele tinha que colocar isso registrado. Se você vê Jeremias, o profeta Jeremias, ele não é o autor do livro do profeta Jeremias, né? Quem escreve o livro de Jeremias é um homem chamado Baruque. Ele era escriba de Jeremias, ele andava ao lado de Jeremias para registrar e catalogar todos os feitos de Jeremias. Paulo, ele também tinha o seu escriba. Paulo, ele tinha um homem chamado Tércio, que andava do seu lado, que escrevia, que anotava as cartas paulinas mesmo, foram escritas por Tércio. E também por Lucas. Então Paulo, ele tinha uma pessoa que registrava, que acompanhava os seus feitos. Ou seja, o rabino da época de Jesus, ele precisava de 3 pessoas do seu lado. Primeiro, um escriba. O escriba de Jesus era um dos seus discípulos chamado João. João, ele era uma pessoa autorizada por lei para escrever todos os feitos de Jesus. Tanto que nós temos João na crucificação. Dos 11 discípulos que sobram, porque Judas já o havia traído e estava morto, os outros 10 fogem porque são perseguidos. Mas João está ali ao lado da crucificação de Jesus, registrando todos os feitos de Jesus. E ele não pode ser preso, ele não pode ser condenado porque ele é um escriba, ele é uma pessoa autorizada pela lei da época para registrar todos os feitos do seu mestre. Segunda pessoa que o rabino tinha que ter do lado era um segurança. Os rabinos naquela época, os líderes, eles eram muito ameaçados de morte. E com Jesus não foi diferente, tanto que Jesus foi morto. E ele tinha que ter um segurança, a única pessoa que podia andar armada do seu lado. E para ser um segurança, tinha que ser alguém que manuseasse muito bem a espada, que manuseasse muito bem a sua arma. E no meio dos discípulos de Jesus, a única pessoa mais compatível para manusear armas era Judas, porque Judas ele vinha da linhagem do Zelote. Os Zelotes eles eram um grupo de milicianos e até bandidos, ladrões, né, que atacavam o governo de Roma. Eles faziam justiça com as suas próprias mãos, então eles faziam parte de uma linhagem de bandidos que roubavam, que atacavam Roma.
Então, a pessoa mais certa para manusear a arma era Judas, que vinha da linhagem do Zelote. Porém, Jesus escolhe Pedro, um pescador, para ser o seu segurança, para estar do seu lado protegendo. E coloca Judas na terceira posição que o rabino tinha que ter, um tesoureiro. Olha que interessante, Jesus coloca um ladrão para cuidar da bolsa de valores, do dinheiro. É porque quando Jesus ele quer nos recuperar, ele nos coloca em situações assim. Nós jamais daríamos a bolsa a Judas, a um ladrão. Porém, Jesus ele dá um voto de confiança para ele. Muitas vezes há pessoas na nossa família que também precisam do nosso voto de confiança. Às vezes você quer recuperar um filho, um esposo, uma esposa, mas você não dá o seu voto de confiança. Há sempre aquela desconfiança que vai afastando ainda mais as pessoas de você. Ao invés de trazer para perto, você afasta. Dê um voto de confiança também para esse familiar seu, para esse amigo, para esse colega, para esse irmão da igreja. Olha, Jesus coloca Judas para cuidar da bolsa. É muito interessante. Na época de Jesus, também havia dois rabinados, um mais ortodoxo. O rabino responsável por esse sistema ortodoxo era um rabino chamado Shammai. Ele era tão ortodoxo, tão duro, que ele dizia que se a mulher queimasse o feijão, ela poderia ser expulsa de casa. Ele trazia o povo na dureza. Era uma pessoa muito ignorante. E ele tinha muitos seguidores. Já no lado sul havia um outro rabinado, um homem chamado Hillel, aonde Jesus cresceu. Jesus aprende com esse homem, Jesus é discipulado por esse homem e discipulado por João Batista. Às vezes a gente acha que João Batista era discípulo de Jesus, mas era o contrário, Jesus era discípulo de João Batista. E de Hillel. Hillel ele era um homem mais flexível, ele tinha as suas virtudes, era aqui no meio desse homem, desse povo que Jesus cresceu. E é melhor ser flexível do que ser rígido, porque tudo que é rígido quebra com facilidade. Mas aquilo que é flexível tem muita durabilidade. E Jesus ele cresce ao lado de Hillel. Hillel ele era avô de Gamaliel. Eles tinham uma escola, eles tinham uma yeshivá, onde formavam rabinos, líderes. E é tão interessante que Jesus ele usa muito as mensagens de Hillel, ele cita muitos ensinos de Hillel. Hillel ensinava muito sobre dois caminhos, sobre dois senhores, sobre duas portas. E Jesus nas suas mensagens ele cita muito dois caminhos, duas portas, dobre pensamento, ele fala de dois senhores. Pois bem, assim era ser rabino na época de Jesus. Não era fácil. Na época de hoje também não é fácil ser líder. Embora hoje nós vivemos em uma situação muito difícil, em épocas difíceis, e o que mais nós enfrentamos no ministério de pastor são pessoas rebeldes, insubordinadas. Esse é o maior problema. Pessoas que não respeitam o sacerdócio. Pessoas que nem respeitam a igreja como a casa de Deus. Pessoas que olham para o pastor como um simples homem. Não olha como um sacerdote, como um enviado de Deus, como alguém que está aqui na terra e foi colocado aqui pelo próprio Deus porque o sacerdócio foi criado por Deus. Então na nossa época também não é fácil. Eu já recebi muitas ameaças de morte por amor de Jesus. Eu já sofri 3 tentativas de assassinato. Mas estou aqui para poder propagar o Evangelho de Jesus Cristo. E nunca me abati porque eu faço das palavras de Jó as minhas palavras. Eu sei em quem tenho crido. Pois bem, assim era ser rabino na época de Jesus.
Mas o que tem a ver a parábola do semeador? A parábola do semeador é que pessoas saíram de longe para ouvir Jesus, para ver o que Jesus iria falar. Pessoas caminharam, viajaram dia, noite, atravessaram montes, rios, subiram montanhas, desceram, atravessaram vales para ouvir Jesus, as palavras de Jesus. E quando eles se assentam ali para ouvir Jesus, após dias de caminhada, Jesus dá uma palavra muito curta. Jesus diz assim: eis que um semeador saiu para semear. E o semeador, na época de Jesus, ele carregava uma bolsa, um alforge. Né? Quando eu era criança, a gente chamava isso de borná. Borná, bornal, né? Então, nós carregávamos isso para ir para a escola. E o semeador, ele tinha essa bolsa de couro do lado e ele saía para semear. Só que Jesus disse que no meio do caminho a semente caiu. A semente cai no meio de espinho, cai no meio de pedras, cai em solo bom também, mas ela cai em solo rochoso. Bom, o que Jesus está querendo dizer é que o problema não é a semente, o problema é o solo que recebe a semente. O problema não é a palavra que é pregada, não é a palavra que é ministrada, o problema é quem recebe a palavra. Porque aquele que recebe a palavra de bom grado, esse crê na palavra de Jesus. E esse é salvo, porque ele se arrepende dos seus pecados, abandonam as suas vidas de pecado. Mas a palavra também cai em solo ruim. Então o problema não é a semente. O problema é o solo, é aquele que recebe a semente. A semente por si só, ela tem o poder de frutificar, de trazer à existência aquilo que não existe. Porém, tudo depende do solo. Jesus conta a parábola do semeador, as pessoas saem dali sem entender nada. E aí, lá no livro de Mateus capítulo 13, é bem claro quando os discípulos chegam para Jesus e pedem uma explicação. Por que o Senhor nos conta por parábolas? E Jesus então responde para os seus discípulos. Ele diz assim, olha, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Olha, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Aí Jesus ele continua dizendo assim, porque ouvindo não ouvem e vendo não vê, para que não se arrependam dos seus pecados. Olha só, e se convertam e eu os perdoe. Então Jesus contava por parábolas, preste atenção, exatamente para que muitos não entendessem, não se arrependessem e não havia perdão, não haveria perdão para eles. Jesus deixa bem claro na parábola do semeador que ele não estava preocupado que todos viessem segui-los. Jesus não queria salvar todos. Por isso que em Mateus 26 ele diz, este é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos e não de todos. Então Jesus ele está preocupado em quem ele coloca no seu reino. Aqui, na parábola do semeador, bem claro, uma seletividade de pessoas. Jesus é seleto com quem ele coloca no seu reino. É por isso que se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Eu trouxe essa palavra, toda essa explicação até aqui para dizer isso para você. Se o velho homem não morrer, você não vai poder fazer parte do reino de Deus. Se você não sepultar o velho homem, você não vai poder fazer parte desse reino. Deus é implacável contra o pecador. Ele diz que o pecador precisa morrer e nascer de novo. O velho homem precisa ser sepultado. Jesus, ele disse para Nicodemos, Ben-Urion, ele fala para Ben-Urion, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver, nem ver o reino dos céus. É muito sério o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus é muito sério. Não brinque com o reino de Deus. Sepulte hoje todo o seu orgulho. Sepulte hoje toda a sua vaidade, toda a sua vida de pecado e venha rapidamente para Jesus Cristo, ou você não fará parte desse reino.
o seu egocentrismo, o seu ódio, a sua mágoa que você carrega no teu coração, isso só te afasta do reino de Deus. É por isso que há pessoas que elas estão na igreja há anos, mas nunca se converteram, nunca sentiram a essência do Espírito Santo, porque são fofoqueiros, são mexeriqueiros, são encrenqueiros, briguentos. Enquanto Jesus disse que temos que ser manso, que temos que ser pacificadores. Jesus, ele nos orienta com toda essa palavra, mas ele diz assim, não deis as pérolas aos porcos, porque eles jogam fora. Nesse exato momento que você está aí recebendo esta palavra e você está entusiasmado, está aí glorificando a Deus por essa palavra, há muitos que já até mudaram de canal. Porque a palavra de Deus, ela é isso. Ela vem como uma espada e penetra até a alma, até a medula do ser humano. Mas aquele que não for um solo bom, a semente, até às vezes nasce, mas logo morre, seca. O espinho a espreme. O que são os espinhos? Os espinhos são as mágoas, o ódio, é o velho homem, é o nosso pecado, o nosso egocentrismo. Isso são os espinhos que nos sufocam e nos colocam para longe de Jesus. A mensagem, ela começa agora e é bem rapidinho. Se você não nascer de novo, se você não for uma pessoa mansa, uma pessoa de Deus, você não vai poder entrar no reino dele. Nasça de novo, seja uma pessoa de Deus. Seja uma pessoa que sepultou todo o seu ego, uma vida de mentira, uma vida de pecado. Seja uma pessoa mais calma, uma pessoa mais mansa. Então você fará parte do reino de Deus. Que o Senhor abençoe esta palavra no teu coração. Que esta palavra venha surtir efeito e venha fazer com que você seja uma pessoa melhor. O Senhor me enviou aqui nesse canal de TV para dizer para você, volte-se para Deus e seja de Deus, porque os dias são findos, Ele está voltando. Por isso estamos usando de todos os recursos disponíveis para anunciar para você que Jesus está voltando. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a nossa próxima palavra. Shalom.